Vamos falar de viagem, então. Quando você viaja, você viaja buscando esse tipo de programa, onde tem esse tipo de programa ou não? Você vai viajar para qualquer lugar e no lugar você se interessa? Eu viajo todo o Brasil atrás disso, mas assim, minha irmã mora em Roma, então eu fui para Roma, fiquei um tempo em Roma para visitar minha irmã e só fui em cemitério. Viajei um monte de cemitério de Roma, um monte de catacumba. Então eu vou mesmo. Você vai direcionado. Nossa. Quais lugares você já foi do mundo atrás? Eu fiz algumas viagens que eram assim. A época que eu fui, por exemplo, pro Père Lachaise, eu fui só pra ver o Jim Morrison. E também foi uma viagem. Na época, hoje eu tô caretão assim, faz uns 10 anos, mas na época, enfim, eu fui lá ver o Jim Morrison por outras razões. Quem conhece o Jim Morrison entendeu, fica tranquilo. Então, eu fui lá ver o Jim Morrison, né? E eu fui, quando eu fiz uma viagem pra Argentina, isso que é interessante, eu nem gostava de cemitério e um dos roteiros era na Recoleta. Eu fui lá ver e assim, não dava valor nenhum pra isso, hoje, mas tava no roteiro. Então, antes não, agora, sem dúvida, eu observo isso sim. Que lugar eu posso ir para aprender mais sobre a morte e sobre os processos de morte, que eu acho muito legal. Tá com medo? Quer que eu continue? Roma é super assombrada. Eu quero falar mais de Roma, mas antes, fazer um convite aqui para todo mundo conhecer a conta global na Travelex Confidence, porque com ela dá para carregar até 6 moedas estrangeiras, pagar suas despesas no exterior. Vai para Roma, por exemplo... Dá, não tem problema, você vai tranquilo se você carregar na conta global na Travelex Confidence, vai com segurança, faz isso com comodidade. Está disponível no dólar americano, dólar australiano, canadense, libra, euro, iene. E o cartão é bandeira Visa, o que é ótimo, porque Visa é aceito no mundo todo. Para você abrir a conta é bem simples, você baixa ali o aplicativo da Confidence Câmbio, clica no botão Conta Global, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. E o IOF para carregar apenas de 1,1%. É muita economia para você. Aproveite. Vem para a Travelex Confidence, o maior grupo de câmbio do Brasil. Vamos falar mais de Roma, porque você falou, né, dessa sua passagem. Até agora ela amava Roma, queria ir para Roma. Vamos ver agora. Vai continuar amando. É legal demais. Quero morar em Roma. Mas sim, você chegou a visitar a necrópole, chegou a visitar... Gruta do Vaticano, onde estão os túmulos ali dos papas. Como é que foi essa experiência? Divide um pouco. É super legal. A gruta fica aberta, né? Mas a necrópole, muita gente confunde. A necrópole é meio chatinho de visitar. Você precisa mandar um e-mail. Se você quiser, depois eu mando até, te deixo na descrição do vídeo, como faz para visitar legal. A necrópole. Boa. Porque você precisa mandar um e-mail, precisa fazer a razão da visita, que língua você quer que é sempre um padre que faz esse guiamento, né? A mediação da visita. Então, eu fui com um padre brasileiro. A gente pediu português. E tem que dar sorte daquele período que você tá lá, ter a visita, ter complexo, a disposição. não é simples, né? Não é tão simples. Não é um absurdo. Custa 13 euros, não é por valor, mas é de ter a conjunção astral certinha pra você conseguir visitar a necrópole. E a necrópole é muito legal porque ela te explica tudo que era aquele espaço onde hoje é São Pietro. Ali era um circo do Calígula. Foi construída a primeira basílica, então tem alguns remanescentes. Até na gruta tem algumas colunas ainda da primeira basílica de Constantino. Mas o que tem de mais legal é você ficar muito pertinho dos ossos de São Pedro. É o primeiro Papa. E é o cara que jantou com Jesus. Eu acho isso muito legal. Fala, eu tive assim... E não sou um cara super religioso. Ele jantou com Jesus, velho. É isso, entendeu? Porra, o cara que jantou com Jesus. É exatamente essa sensação. E assim, mesmo não sendo um cara religioso, católico, nada disso... Chega lá e o Papa fala, independente do que vocês pensam, vamos rezar um Pai Nosso. Eu falo, óbvio. Eu tô do lado do cara que jantou com Jesus. Vou rezar tudo que você falar pra gente rezar. A gente vai rezar com você, padre. Tá ali pertinho, assim, então é muito legal. Você entender também a importância. Quem é cristão deve gratidão aos cemitérios, porque muito provavelmente nos períodos de perseguição todas as experiências que eram feitas a partir de tradição oral eram feitas escondidas nas catacumbas. Então é muito louco, nessa viagem a gente percebe isso. O pessoal era tudo analfabeto. Como é que eles mostravam, por exemplo, o Jonas e a baleia passar? O cara pintava. Então era uma expressão, como uma expressão artística, como essas histórias. E era tudo dentro de catacumba. Catacumba, que é muito legal também, porque tanto os romanos são muito medrosos.
E eles achavam que a alma ficava perto do corpo. Então eles faziam as catacumbas. A catacumba de São Sebastião, ela tem 12 quilômetros de extensão. Um cemitério de 12 quilômetros de extensão, com corredores de 12 quilômetros. São Calixto tem 22 quilômetros. Então você imagina um cemitério que tem 22 quilômetros. Caramba, uma cidade, maior que muita cidade. E eles por aí. deixavam lá, eles gostavam de ser grande assim, porque falava que como os corpos, as almas ficavam perto dos corpos, eles tinham espaço para andar. Subiam para a cidade para atormentar eles. Gente, agora que eu descobri que eu sou necroturista e que todos somos, é o seguinte, eu quero viajar. Eu quero viajar. Não tem jeito. Tem E toda vez que certeza? isso acontece, quero. Vamos pensar que hoje é quinta-feira ainda pra Eu você sou- desistir. Então. Não, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. É sempre dia de viajar, ainda mais com hotéis.com. E a gente tem um super cupom do Conexão Viagem que vai te dar um descontão na tua próxima hospedagem. É isso, gente. Então acesse lá hotéis.com. Não esqueça do nosso cupom de desconto Conexão Viagem. Ah, tem outra parte ótima. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Porque melhor que viajar é viajar pagando menos. É isso. Viaja e chama a gente. Isso aí. Muito bom. Vambora. E em Roma tem o Museu das Almas do Purgatório É também. um lugar incrível. E aí? Conta pra gente É um um lugar pouco. que tem provas chanceladas pela igreja de contato entre vivos e mortos. É incrível isso. Eu achei muito legal. E foi muito louco. Como é que eu descobri isso aí? Tem uma matéria de um programa fantástico, Uhum. de 2006. E aí aquela voz do Cid Moreira, né? E o Vaticano Sim. abre seus arquivos. Demais. Falei, porra, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou Imagina o conseguir Cid ver Moreira esse na época de guia do Nossa, do eu falei, meu tours, né? Deus, eu vou chegar lá, vai ser impossível visitar esse lugar. Aí eu descobri onde era. Falei, vamos lá ver. Tá bom. Cheguei lá, Miguel, falei que eu fui, achei massa. Falei, será que eu posso gravar? Gravei meio precariamente, o padrezinho lá. Aí eu falei, eu quero voltar lá. Fui 2 vezes no museu. Voltei, minha esposa ficou com a minha filha do lado de fora, já tinham visto, não aguentava mais ver cemitério morto. O rolê comigo é sempre esse. Elas ficaram lá e começaram a conversar com o Papa, com o padre. Desculpa, com o Papa. Agora dá pra conversar. Agora dá. Agora Se ele dá, aparecer agora lá, agora dá. Desculpa, perdão. Se ele Santo vai- Padre, eu adoro o senhor. Me desculpa. Ele era super bem-humorado. É que bom, é Né? verdade. Então. Tinha isso. Desculpa, gente. É mais forte do que eu. É horrível. Só pra contar, eu conto uma história. Assim, um dia me contaram uma história de crianças que morreram queimadas numa casa lá em Campinas. História triste, de milagreiro do Horrível. cemitério. Olha, o cara acabou de falar, nossa, que legal. Eu falei, não, legal. Não acho legal que a criança morra queimada dentro de casa, gente. História é uma história interessante, milagreiro do Papa. Tentando me desculpar aqui. Não, fica tranquilo. Tá né? tudo bem. Eu gostava Ele teria muito do rido. Francisco. Tá bom. Muito dele. E aí, minha esposa ficou com a minha filha nessa igreja que chama a Igreja do Sagrado Coração e Sufrágio, que é a única, acho que é a única igreja gótica de Roma. E a hora que a gente saiu, eu saí escondido, puta de um jacu, né? Filmei pra falar, o cara vai pedir pra eu apagar. Fiquei com medo. Aí minha esposa falou, nossa, ele fala português. É mesmo? Meu irmão falou, ele fala português. Eu falei, puxa, eu fiquei super culpado. Falei, vou lá agradecer o padre pela recepção. E aí comecei a conversar com ele em português. É muito louco. Você fica na Itália, fala italiano, fala... E você começa num... Aí num sotaque esquisito, assim... Eu falei, padre, de onde o senhor é? Ele falou, Recife. Eu falei, você é de Recife, pai? Eu falei, pô, eu vim aqui. É o padre Fernando. Então, quem for até o museu, procura o padre Fernando, que é um cara super querido. Ah, tá? que ótimo. E o que é o Museu das Almas do Purgatório? Um padre chamado Vitor Jouet, existe uma capelinha onde é essa igreja. Essa igreja é relativamente nova, perto das coisas de Roma. Tem um pouquinho mais de 100 anos. E ele pegou fogo na capela, e aí eles conseguiram salvar um altar, mas quando estava pegando fogo, ele viu um espírito no fogo. Ele descreveu o espírito, quando apagou o fogo, ele viu que tinha uma impressão da imagem, exatamente da imagem que ele viu no fogo, no altar de Nossa Senhora da Conceição. E aquilo intrigou muito ele era próximo do Papa Pio X, pediu pro Papa, falou, Papa, posso estudar isso? Ele falou, pode, posso montar um acervo? Ele falou, pode montar. E ele montou o pequeno museu, chama Piccolo Museu delle Alme de Purgatório. E ele juntou 14 casos de evidências materiais. O que é evidência material? Uma prova física de que uma alma teve contato com um ser humano daqui vivo. E aí você tem desde toque das mãos
em camisas, em batinas, um padre que chama Padre Panzini, que apareceu para uma suora, depois de morrer, né? Foi tudo gente que já morreu, Sim, tá? sim. Tudo. Apareceu para ela não sabia se aquilo era realidade, se era um delírio dela, e o que o Padre Panzini fez? Ele apareceu para pedir uma missa para ele, que ele estava no purgatório, e aí ele parece pirógrafo, sabe? Queimou um pedaço de madeira com a palma da mão dele e o crucifixo dele. E aí elas apresentaram para os padres. Então, assim, são vários Evidências evidências mesmo, né? materiais de contato de morto com vivo. É maravilhoso.